de Deus, seja ela impressa ou no teu smartphone, e abra em Romanos 8, versículo 14 e versículo 15. Eu sempre gosto de fazer isso. Imagina que você está diante de uma grande autoridade, ou você está numa festa de casamento e quando a noiva aponta lá na nave da igreja, lá na porta da igreja, você se coloca de pé. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para nós, em reverência à palavra de Deus, entendermos aqui os princípios poderosos que o Senhor tem para compartilhar conosco. Romanos 8, versículo 14 e versículo 15. Você pode acompanhar pelo telão também. Vamos lá? Você está preparado? Glória a Deus. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Amém. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Agora você vai ter a oportunidade, eu quero que você imagine aqui, hoje foi a final aí da Copa América. Imagina a preleção do técnico Tite lá para os jogadores. Você acha que ele virou lá, por favor, o goleiro lá, o bonitão, o Alisson, por favor. Você pega a bola, você joga para o Daniel Alves, dribla uns dois, toca para o Casimiro, toca para o Felipe Coutinho, toca para o Gabriel Jesus e faz o gol, ok? Você acha que a preleção foi assim? Ou quem já ouviu como é que é, a preleção é um negócio intenso, ok? É intenso? Vocês acham que é intenso? Legal. Os que já viram uma preleção devem imaginar. Eu tive uma outra sensação enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo, para nós começarmos aqui orando. Quem já foi num jogo de futebol? Levanta a tua mão quem já foi no jogo de futebol. Glória a Deus, já fui em alguns jogos de futebol. Mas eu me lembrei quando eu estava orando, quem já teve a oportunidade de ouvir um gol e você ainda está fora do estádio? Quem já aconteceu isso? Alguns irmãos atrasados aí. Eu lembro bem uma época da minha vida que eu estudava, eu ia bastante no jogo, eu estudava na faculdade. A primeira aula acabava às 8h40 e eu saía correndo para ir para o jogo. E a torcida do meu time faz muito barulho, vocês devem imaginar qual que é. E eu já tive a oportunidade, andando naquela praça Charles Miller, ali no Pacaembu, ouvir um gol do meu time de fora. Quem já teve essa sensação assim, é um frisson, é um negócio contagiante. O Espírito Santo me fez pensar nisso. Nós estamos aí com esse projeto Barueri Vem para Jesus. Nós, através da nossa oração aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer um frisson, um barulho lá no céu, e nós vamos fazer um barulho aqui na nossa cidade, para as pessoas verem que aqui há um mover de Deus, amém? Você está comigo nessa? Então agora você vai se virar para a pessoa do seu lado, você vai dar as duas mãos para ela, ou da forma que você preferir, e você vai ter a oportunidade de orar por ela, abençoar a vida dela, mas no seguinte sentido: para que ela receba a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus não somente no campo do intelecto, conhecimento, mas principalmente a revelação da palavra de Deus. E vocês vão ver o quanto é essencial isso, porque uma boa parte da ministração é sobre isso. Nós recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Vamos jogar fora esse frio aí, vocês vão ver que vai esquentar, pois a presença do Senhor é contagiante, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, eu vou abrir minha boca aqui com vocês. Senhor Jesus, nós preparamos, Pai, esse ambiente. Nós preparamos, vamos lá irmãos, com mais intensidade aí. Nós preparamos esse ambiente, nós preparamos o nosso coração para receber a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus que traz transformação de vida, a palavra de Deus que muda a nossa história, a palavra de Deus, Pai, que transforma todas as coisas. Nós colocamos a nossa mente cativa a Ti e pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco. O Senhor, somente o Senhor, tem total liberdade. Nós declaramos que nós Te amamos acima de todas as coisas e amamos a Tua palavra. Espírito Santo, fala ao nosso espírito, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas a Deus aí? Esquentou tanto aqui que eu vou até tirar minha blusa.
Vocês estão animados, né, irmãos? Por essas palmas, agora pode sentar. Você só vai levantar agora na hora de ir embora, fica tranquilo. Vamos lá? Aleluia, eu estou animado de estar aqui com vocês. Como eu disse, o tema da palavra, a identidade de Cristo em nós. Você pode ver ali embaixo, parte 1, primeira parte. Semana que vem tem mais. O assunto não vai ter uma conclusão hoje, mas não encerra aqui, vai ter mais. Então eu quero aqui falar com vocês a identidade de Cristo. A identidade de Cristo é uma das áreas mais essenciais da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Eu tentei de todas as formas, quando eu estava orando e me preparando, eu queria falar mais focado sobre a identidade, mas em todos os momentos o Espírito Santo, o material que eu usei para buscar sobre isso, a palavra de Deus me levava à questão da paternidade. Quando fala de paternidade, muitas vezes as pessoas acham que, mas eu já tenho uma certa idade, hoje eu estou na função, eu sou pai, isso é mais para jovem, para adolescente, mas não vai por esse caminho. Pode ser que você tenha 100 anos de idade, seja uma pessoa muito experiente, com muitos filhos, mas quando você se depara diante de Deus, você é um filho, um bebezinho, que Ele pega no colo, que Ele instrui, que Ele dá direção. Então, eu faço esse pedido para você. Se coloca nessa posição de filho de Deus. Deus, nessa noite eu quero receber do Senhor. Eu que já tenho a revelação que eu sou um filho de Deus, eu quero uma porção dobrada sobre isso. Eu que já tenho, ou eu que não tenho essa revelação, eu nunca senti nada relacionado a isso, eu sei que eu sou, algum dia alguém me disse, ou eu li na palavra de Deus, eu quero ter essa revelação nessa noite. Essa caminhada que eu quero pedir para vocês aqui. Quando nós entendemos a nossa identidade, a identidade de filhos, nós temos a realidade em nós que, já apareceram as fotos aí, eu ia começar a falar sobre isso, eu coloquei algumas identidades que eu tive ao longo da minha vida. Você, ao longo da sua vida, aqui na terra, vai ter muitas identidades, mas eu só estou trazendo essa ilustração para você ver na primeira foto como eu era bonito. Vocês viram, não alfabetizado. A minha mãe era bem prática, ela levou meu irmão para tirar o RG, ele é 7 anos mais novo que eu. Então já vai todo mundo, então já saiu lá, não alfabetizado. Eu lembro que eu já era grande, eu ia em alguns lugares e os caras olhavam, mas você não é nem alfabetizado. Era uma situação bem delicada. Então, eu tive o meu primeiro RG, o meu segundo RG, eu tive o meu reservista. Eu falei para o meu filho Gabriel que um dia eu fui para o exército, ele ficou todo animado, perguntou se eu tinha fuzil, arma. Eu falei, não, papai só passou por lá e logo foi liberado. Eu tive carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte, uma carteira profissional. Deus, aqui na terra, nós temos muitas identidades. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que nós fazemos. Ali, eu sou um motorista, eu sou um advogado, eu tenho um passaporte, eu sou um trabalhador, eu tenho uma carteira de trabalho. E nós esquecemos qual é a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade é uma identidade de filhos de Deus, Muitas vezes nós achamos que nós somos aquilo que nós fazemos, mas a gente precisa pensar ao contrário. Nós somos filhos de Deus e aquilo que nós fazemos, esse é o plano perfeito de Deus, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sou um filho de Deus e aquilo que eu faço está debaixo da orientação, da direção e do propósito de Deus para a minha vida. Se eu acho que eu sou aquilo que eu faço, quando eu erro na minha caminhada, naquilo que eu estou fazendo, pode ser coisas lícitas, até mesmo na igreja, olha, eu estou fazendo isso aqui muito bem, daí eu erro nessa área, eu erro nisso, eu me frustro completamente diante daquilo que supostamente eu sou. Na nossa vida a gente trava uma batalha entre realidade e verdade.
Muitas vezes a sua realidade hoje, olha Guilherme, você está falando aí sobre Filho de Deus, é tudo muito legal, tudo muito maravilhoso, mas a minha realidade, aquilo que está ao meu redor, o meu estilo de vida, não representa nem um pouco isso de Filho de Deus, a situação que eu estou passando é muito difícil. Quando você tem a tua identidade muito bem cravada em Cristo Jesus, a tua identidade de filho de Deus, de filha de Deus, pouco importando a sua realidade, você sabe que você tem um Deus que Ele vai na frente, que Ele te dá o caminho, que você vai passar por essas situações, que você vai vencer, porque você é filho, você é filha, você está apta, habilitada, você é a pessoa certa para receber a herança de Deus. A gente vai falar disso mais profundamente, você vai entender, mas nessa introdução eu queria te contextualizar nisso. O meu objetivo nessa noite é fazer com que você entenda, mais do que entenda, tenha a revelação que você é um filho e uma filha de Deus. Pensando em paternidade aqui, eu quero trazer uma definição. Paternidade, ser pai, é trazer identidade ao seu filho e mostrar a ele o seu destino. Quando eu sou pai, isso aplica aos meus filhos naturais, aplica aos filhos espirituais. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um propósito de mostrar para o meu filho qual é a identidade dele e também qual é o destino que ele vai ter. A paternidade, entender quem você é em Jesus e para onde você está indo com Ele. Isso é paternidade. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa verdade. Quando Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, além de morrer na cruz para nos salvar, Jesus, Ele morreu na cruz para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. O Pai entregou a autoridade na mão do homem, o homem sucumbiu, abriu mão, perdeu essa autoridade, entregando a autoridade na mão de Satanás. Deus enviou um homem, Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer numa cruz, para além de nos salvar, que é o primeiro passo da tua vida, não é o fim da caminhada, é o primeiro passo, é a largada, para falar, filho, olha, você está salvo, você vai passar uma eternidade comigo, mas agora como filho, tem mais para você fazer. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou para a glória agora, mas não para por aí. Eu estou mandando o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus, o Criador de todo o universo, que fez todas as coisas, Ele habita dentro de você, irmão. Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele está em nós e sobre nós. Isso é maravilhoso. Em meio à realidade que você está passando, saiba que você tem um Deus que é acima de todas as coisas. Muitas vezes nós passamos por situações para que a gente vai falar mais sobre isso também, para que a gente tenha um entendimento do poder e daquilo que Jesus fez na morte de cruz dele. Muitas vezes a gente pode achar que foi pela força do braço, que foi pelo intelecto, que foi pelo muito fazer, mas não. Muitas vezes nós passamos por situações, provas, para nós reconhecermos o tamanho, a grandiosidade, o senhorio de Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir agora para você abrir a sua Bíblia. A ministração aqui vai se basear praticamente em Romanos 8. A gente vai falar um pouquinho sobre Romanos 6. Mas se você quiser deixar Romanos 8 aberto aí na sua Bíblia física ou no seu smartphone, ou acompanhar pelo telão, também vai ser muito bom. Versículo 16. Nós lemos o versículo 14 e o 15. Eu vou ler de novo o 14 e o 15 e emendar com o 16. Eu quero mostrar aqui para você que é no Espírito, como a gente orou lá no começo. É no Espírito que as coisas acontecem. É no Espírito que nós temos a revelação que nós somos filhos. Romanos 8, 14, 15 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Guarda esse adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A versão Almeida fala, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que significa isso? Significa que, para nós
recebermos, para que seja a nossa realidade, para que a gente tenha a revelação que nós somos filhos, existe um caminho para isso. Qual é a nossa essência? Eu sempre falo sobre isso porque eu acho que é muito esclarecedor para nós nos conhecermos. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre isso, você pode ver depois. O que significa que a partir do momento que a palavra, que é o lugar que me define, diz que eu sou um espírito, e o outro versículo que a gente acabou de ler agora está dizendo que o Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho, esse é o lugar, esse é o campo em que nós temos a revelação que nós somos filhos. Essa é a largada, esse é o start. Tem muita gente que fala assim, mas eu não senti, eu fui lá na frente e não aconteceu, eu não chorei, eu não gritei, eu não saí tremendo, eu não fui parar no teto da igreja. Irmão, porque isso é alma. Quando envolve emoção, quando Deus usa também, e é maravilhoso nós temos esses momentos de refrigério, de presença de Deus, que a gente chora, dá risada, grita, pula, canta, é maravilhoso, mas a essência, o primeiro passo aqui está sendo dito, pelo Espírito Santo, através, com o nosso espírito, um papo de espírito com espírito, ele bate e fala assim, olha, pela decisão que você tomou, você entregou a tua vida para Jesus, a partir de agora, você passa a ser filho de Deus. Imagina o seu rádio, o rádio do carro, antigamente quem lembra, para você chegar no dial lá, você virava, hoje em dia você aperta o botãozinho, ou no decodificador da tua televisão, vamos lembrar lá, o canal 5, era a Rede Globo, quem lembra do canal 5? Acho que nem é canal 5 mais, ninguém lembra, né? Todo mundo novinho, você ia lá, punha o canal 5, ele entrava no canal 5, o que significa isso? A Rede Globo estava mandando sinal para a tua televisão, mas você precisava colocar a sintonia da tua televisão com a mesma sintonia que você queria assistir para que aquela imagem fosse reproduzida, ok? Quando a palavra fala que nós precisamos renovar a nossa mente, é o mesmo esquema, significa o seguinte, mente, você precisa ser renovada, você precisa entrar na mesma sintonia que o teu espírito, para que as tuas reações, para que o teu entendimento, para que o teu intelecto, para aquilo que você quer e vai exteriorizar, esteja na mesma sintonia do espírito. Vocês estão me entendendo? Legal? Então, é isso, é espírito com espírito, o nosso espírito, que é a nossa realidade, vai manifestar isso, que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Então não fica buscando sentir, até hoje eu não senti um tremelique, um frio. Irmão, frio você está sentindo aí provavelmente esses dias. Mas Deus, quando você entregou tua vida para Jesus, você passou a ser filho de Deus. Recebe isso na tua vida. Recebe isso na tua vida. Eu quero falar aqui com vocês agora sobre adoção. Vamos ler um versículo para frente, o versículo 17 de Romanos 8. Antes de ler aqui, você achar, eu só quero te contextualizar. Paulo aqui, ele estava falando com os romanos, e ele se valeu das leis romanas, do direito romano, para falar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Então ele usou duas figuras, as duas principais figuras de adoção lá no direito romano. Vamos lá, você já está contextualizado e a gente vai entender. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos lá, quem recebe herança? Recebe herança quem é filho, quem é descendente, ok? Esse é o caminho natural da herança. Vocês concordam comigo? Lá no versículo 15, a palavra falou sobre nós sermos adotados como filhos. Quem é filho, recebe herança. Vamos entrar no que é essa adoção aqui. Essas duas principais figuras da adoção na época, a primeira delas era adoptio e a segunda delas era adrogatio. Eu quero explicar essa primeira. Adoptio. Era uma adoção em que, vou aqui contextualizar. Um jovem, ele tem o pai dele falece, o pai dele morre, tem um tio, e esse tio fala assim, olha, eu vou adotar esse meu sobrinho como meu filho.
Só que essa adoção adoptio, ela não quitava as dívidas passadas que essa criança, jovem, adolescente, trazia consigo. Vamos imaginar, o pai dele morreu, aquela dívida na época era assim, aquela dívida recaía sobre, mesmo sendo criança, pouco importava, recaía sobre ele, e aquele tio que o adotasse, ele não tinha responsabilidade em pagar as dívidas dela. Essa outra forma de adoção, adoptio, tinha uma outra característica que era, quando ele atingisse a maioridade, aquela adoção não tinha mais validade. Ele tinha a maioridade, ele passava a ser um órfão, não tinha pai, aquela adoção não tinha valor qualquer. A última característica dessa adoção era que ele não tinha direito à herança que o pai adotivo dele, sobre os bens que o pai adotivo dele teria, ok? Hoje, pensando no direito, seria algo muito semelhante a uma guarda. Morreu um sobrinho, morreu alguém próximo, um familiar atingiu a maioridade, acabou. Não tem patrimônio, não pago dívida atrás, não tem meu nome na certidão de nascimento, a coisa acontece assim. A outra figura, adrogatio. Adrogatio, eu fui dar uma consultada, dar umas confundidas. Adrogatio. Essa figura, ela é muito mais abrangente que a primeira. O pai que assume a adoção, a paternidade daquela criança, ele é responsável por quitar todas as dívidas que aquela família trazia. Ele é responsável ainda, mesmo alcançando a maioridade, ele continua sendo filho dele. Ou ainda a melhor parte, ele tem o mesmo direito que o filho natural daquela pessoa. E mais, quando ele morrer, ele vai receber a herança daquele filho, daquele pai que o adotou. Então Paulo, quando ele está escrevendo ali para os romanos, o termo usado não é o adoptio, é que nós fomos adotados como adrogatio. Isso mostra o que Jesus fez e está fazendo por você. Jesus, ele não veio na tua vida, irmão, para resolver uma situação. O calo apertou, eu vou correr para a igreja. Uma situação inusitada veio que é contrário àquilo que eu quero, eu vou correr para Jesus, mas essa situação passou, eu vou continuar tocando a minha vida. Jesus, ele veio na tua vida para pagar as tuas dívidas passadas, para dizer assim, tua antiga vida, a vida que você estava mergulhado no pecado, com o meu sangue, eu comprei todas essas situações da tua vida, você tem uma nova caminhada, amém? O Senhor Jesus, ele veio para, no teu presente, falar assim, olha, agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus, e mais do que isso, ele quer te dar um futuro, que é a herança, você ser co-herdeiro com Cristo, e herdeiro do Pai em todas as coisas, em nome de Jesus. Você recebe isso aí na tua vida? Jesus veio para isso, Jesus não veio para suavizar uma situação, para trazer um conforto para o teu coração. Olha como essa lei esse princípio da adoção, que Paulo está se referindo, é carregada de, além de contemplar a área espiritual, a área material da vida da pessoa. Na nossa atual legislação, vamos imaginar que eu sou o pai, e o Alberto e o André são os meus filhos. Eu tenho um patrimônio de... O Alberto, o André e o Gabriel é meu filho. Vou pôr os três na figura aqui para ficar melhor. Eu tenho um patrimônio de R$1,5 milhão, certo? Eu morri, o que significa? Eu não devo para ninguém. O Alberto vai receber R$500 mil, o André vai receber R$500 mil e o Gabriel vai receber R$500 mil. Eles deram até risada agora quando falar de dinheiro, os irmãos ficam animados, né? Vamos imaginar que eu tinha uma dívida de R$1 milhão. O que significa isso? Do meu patrimônio de R$1,5 milhão, eu vou pagar o meu devedor, eu não, porque eu já morri, né? Mas vai pagar a dívida com o meu devedor, os outros R$500 mil serão divididos entre o Alberto, o André e o Gabriel. Acredito que vai ser 166.066 para cada um, a cara já não está tão boa. Vamos imaginar que eu devia R$1,5 milhão pela nossa lei. O que vai acontecer? Vou pagar a dívida para o meu devedor e eles não vão receber nada. Agora imagina se a minha dívida é de R$2 milhões, ou seja, ela é maior do que o meu patrimônio. Na nossa atual legislação, sabe o que significa? Eles não vão ter que pagar nada, porque o patrimônio do falecido, simplesmente ele pode pagar a dívida
para os devedores. No Brasil, não se transmite por sucessão, por morte, por inventário dívida. Olha como esse adrogatio vai muito além daquilo que nós encaramos na nossa sociedade, que é uma boa lei. Essa lei é uma boa lei, ela é justa. Não tem porquê o filho vai assumir dívidas que o pai tinha que vão além do seu patrimônio. Olha o que Jesus fez com você. Todas essas ilustrações para você entender o que Jesus fez na tua vida. Ele pagou o teu passado, Ele está te dando um presente e Ele quer derramar uma herança sobre a tua vida, que é essa paternidade, você poder desfrutar do melhor dele em você, amém? Glória a Deus. Dando sequência aqui. Guilherme, tudo que você está falando, muito legal. Um mar de rosas, está tudo bem, mas a minha realidade, lembra que a gente falou sobre verdade e realidade? A minha realidade é diversa a ela. Olha o que a palavra fala lá no versículo 18, de Romanos 8. Vamos lá, você pode acompanhar pelo telão, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu reafirmo o que eu já disse. A realidade que você está passando não é o principal da tua vida. A palavra está dizendo aqui, olha, traduzindo, você vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai ter aflição, mas não perde a tua identidade de filho. Tem algo muito maior sobre você, tem algo muito maior para acontecer. O final do versículo aqui fala, os atuais sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória do Senhor, irmão, está se manifestando sobre a sua vida e ela vai se manifestar ainda na volta de Jesus de uma forma muito mais poderosa. Não abre mão por uma dificuldade que você está passando, de colocar Deus na parede e falar, Deus, cadê você agora? Não abre mão do teu verdadeiro valor, que você é filho, você é filha de Deus. Deus tem o melhor para você. O Espírito Santo habita em você, Ele quer te ajudar em todos esses problemas, Ele quer te dar direção, Ele quer cuidar de todas as áreas da tua vida. Glória a Deus. Eu quero falar aqui também com vocês que você é um santo justificado por Jesus Cristo. Lá em Romanos 6, agora você vai voltar 2 capítulos, por favor. Nós vamos ler o versículo 2 ao versículo 4 e depois o versículo 11. Para você entender que na tua identidade de filho, você é um santo justificado por Jesus. Vamos lá, versículo 2. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Uma pergunta. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 11, pula alguns aí. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Muita gente tem a identidade que ele é um pecador perdoado. Mas todas as vezes que eu digo que eu sou um pecador perdoado, vamos de novo voltar à realidade. Infelizmente nós estamos, infelizmente ou não, né? Por nós temos o poder de discernir, de decidir, nós estamos sujeitos ao pecado. E todas as vezes que nós pecamos, nós temos um caminho que é pedir perdão para Deus, confessar a nossa culpa para nós sermos curados, mas a partir do momento que eu acho que a minha identidade é de um pecador perdoado, ainda faz parte da minha identidade o pecado, mas você é um santo justificado. A cruz de Cristo fez justiça sobre a nossa vida. Essa justiça é aquele cenário que eu contei, foi entregue a autoridade na mão do homem, o homem entregou na mão de Satanás, Jesus veio para falar, opa, vamos voltar ao plano. Satanás, me dá essa chave aqui, ó. Eu estou pisando na tua cabeça, eu estou entregando autoridade de novo. Você foi justificado por Deus através da morte de Jesus. E essa justiça de Deus é a santidade sendo manifesta por você. Essa é a tua realidade. Imagina
saída, a pessoa está presa, um prisioneiro, ele tem a saída de final de ano lá. Ele sai no Natal, ele sai o Ano Novo, ele tem que voltar para a prisão no dia 2 de janeiro, ele tem que voltar para a prisão no dia 26 de dezembro. Ele está em liberdade supostamente, mas a identidade dele continua sendo uma identidade de preso, de prisioneiro. Momentaneamente ele está naquela situação. Quando eu declaro assim, olha, eu sou um pecador perdoado e não sou um santo justificado, eu estou trazendo à existência um vínculo da minha vida ainda com o pecado. Não existe mais nas nossas vidas qualquer vínculo com o pecado. Jesus se fez maldito por nós e encerrou, quebrou essa situação na nossa vida. Você é um santo. Você pode agradecer a Deus aí que você é um santo. Então, para canonizar mais um santo, aí eu estava pensando assim, uau, eu vou estar numa plateia com uns 500 santos. Se os caras ficarem sabendo, eu vou vir fazer até reportagem aqui na frente, amém? Quem é santo aí, canonizado? Não, você não é canonizado porque é todo um outro processo. Eu quero fazer uma ilustração, o quanto a justiça de Deus, a santidade do Senhor, aquilo que Jesus fez na tua vida. E vamos imaginar o seguinte cenário. Satanás resolve fazer um leilão. Ele vai fazer um leilão, ele organiza um leilão, e quem é a pessoa, o objeto daquele leilão, é você. E você está ali, o Satanás está com o martelinho na mão, quem já viu essa cena, ele fala assim, e aí lascívia, quanto você dá por ele? Ah, eu dou isso daqui. Ô ódio, quanto você dá por ele? Ah, meu lance é esse. Ô imoralidade sexual, qual é o teu lance? O meu lance é esse. O maior lance, Satanás está lá para bater o martelo, ele está descendo o martelinho, Jesus entra naquele salão, dá um pé na porta e fala, opa, para esse leilão aí, pode parar esse leilão, eu quero comprar a vida do Guilherme, eu quero comprar a sua vida, não é nenhum unidade monetária, não é nenhum valor, eu quero comprar a vida dele, com o meu sangue vertido na cruz. Essa é a tua realidade. Não tem ninguém dando oferta sobre você. A tua realidade é de filho, de filha de Deus, que tem acesso direto a Ele e tem essa identidade cravada no teu coração. Eu estava lembrando, enquanto eu estava fazendo essa ministração, mais uma história aí para elucidar muito bem. Na rua da minha casa, quando eu morava lá nos meus pais, tinha uma esfirraria. E eu amava aquela esfirra, eu era bem novo, eu devia ter uns 6, 8 anos. O meu pai deixava eu ir naquela esfirraria lá, comprar a esfirra e falar, ó, põe na conta do Roberto. Eu ia lá e punha na conta do Roberto, o meu pai. Daí eu fui bastante, até o dia que aquela dívida chegou num valor muito alto. Daí o tal do Andon, era esfirra do Andon, é um nome meio estranho, e falou, Roberto, ele conhecia meu pai, a conta do Guilherme aqui está um pouco alta, para você entender o que Jesus fez por você. O meu pai, na posição de pai, foi lá no Andon e falou assim, Andon, quanto o meu filho deve? Ah, meu filho deve X. Ele chegou e pagou aquele preço pela minha dívida, ok? Depois o meu pai chegou em mim e falou, filhão, no presente, a tua identidade hoje é que você não pode ir mais lá porque você pisou na bola, ok? E eu quero te dar um destino que, sem a minha presença, nunca mais você vai lá. Deus faz exatamente assim conosco. Ele apaga o nosso passado, Ele resolve o nosso presente, Ele nos dá todos os elementos para a gente caminhar bem no nosso presente, e ainda nos dá um destino, um propósito. Deus tem isso para a tua vida, irmão. Ah, mas eu não sei qual que é ainda. Volto a falar, é o mesmo exercício de receber a nossa filiação, recebermos a nossa paternidade, é no teu espírito. Espírito com espírito, Espírito Santo de Deus com o teu, que as coisas vão acontecer. Você vai ter o alinhamento da tua vida com todos esses propósitos. 2 Coríntios 5, 21, abre aí. Você pode acompanhar pelo telão também. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é justiça de Deus. Quero ler mais algum versículo aqui com você. Voltando lá para Romanos 8, do versículo 19 ao versículo 22. Depois a gente vai pular para o 26. Olha a continuidade da caminhada para você receber a revelação de filho e ainda, você que já tem essa revelação, para que você receba mais do Senhor.
Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda, a natureza criada tem expectativa. Pois, versículo 20, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra está falando assim, olha, a criação, ela aguarda a tua manifestação. A palavra está falando que o Espírito em nós, ele nos ensina a orar e com gemidos inexprimíveis, ele está orando por nós. A palavra aqui tem duas linhas que dizem que esse gemido inexprimível, ou é quando você está gemendo mesmo na presença do Senhor, as situações são tantas, ou a fome e a vontade de Deus é tanta que você geme na presença de Deus, ou esses gemidos inexprimíveis, a oração em línguas, quando você está orando e não é uma língua, o português para a gente, uma outra língua. Então, entende, a criação aguarda a nossa manifestação. O Espírito Santo que habita em nós, ele está com um gemido inexprimível nos ajudando nessa caminhada, para a gente receber essa filiação. Você está vendo que todos os versículos são continuidade daquele que fala sobre a adoção. Agora eu vou ler com vocês o versículo 34. Olha quem está nessa jogada também. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Toda a Trindade está trabalhando a teu favor. O Pai quando enviou Jesus, agora Jesus está à destra do Pai e está intercedendo por nós, e mais, o próprio Espírito Santo em nós, ele está com gemidos inexprimíveis, falando, filho, filha, você tem o melhor para viver aqui na terra, você precisa ter esse entendimento, essa revelação, que você é filho de Deus, e você pode desfrutar de toda a minha herança. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida aqui, que nada anda, que nada sai do lugar, e o Espírito está querendo, Jesus está querendo, a criação está querendo ver isso acontecer, mas a gente está vivendo uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o vento, a onda, e não tomamos decisão. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, estão trabalhando para que a gente tenha o entendimento, a revelação que nós somos filhos. Quando você tem essa revelação que você é filho, meio em situações adversas, problemas, ou quando está tudo bem, você tem a oportunidade de viver o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. Quem é pai aqui? Algum pai quer ver o sofrimento do seu filho? Eu não consigo imaginar isso. Só um tirano, uma pessoa sem noção das coisas. Deus, ele quer o melhor. A palavra está dizendo, olha, Jesus está intercedendo, o Espírito Santo está gemendo dentro de você, a criação aguarda essa manifestação. Hoje é o dia de nós termos essa revelação de filhos. Eu sei que você sabe que você é filho, mas hoje você, ou você que não sabe, vai ter isso, mas vai uma porção, essa tem sido a minha oração, e o Espírito Santo falando comigo que isso vai acontecer, que nós vamos ter essa revelação no nível mais profundo. Muitas vezes a gente olha, pô Guilherme, muito legal, tudo isso que você está falando é maravilhoso, é bem prático, mas a minha vida não está indo nesse sentido, a minha vida não está caminhando, olha a minha volta, a infinidade de problemas que eu tenho. Muitos desses problemas, muitas dessas situações, não posso afirmar que todas, às vezes são colocadas na nossa vida, para que nós tenhamos o entendimento daquilo que Deus tem para fazer em nós. Para tornar realidade a cruz de Cristo nas nossas vidas. A gente quer ir com a força do nosso braço, com o nosso intelecto, a gente pode chegar até uma certa parte, a gente pode chegar até um certo lugar, mas a vitória completa, a bênção completa, receber a herança de Deus, é só com essa revelação, que nós somos filhos e somos filhas. Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar. Agora é o momento de nós
verdadeiramente recebermos, nós começamos orando, pedindo essa liberação de Deus. O meu coração aqui, com base naquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, é que analisando a minha vida, alguns traços do meu caráter, eu preciso receber mais essa revelação que eu sou filho de Deus. Porque algumas situações da minha vida não aconteceriam se eu tivesse mais dessa revelação. Eu me coloco aqui o principal público-alvo dessa palavra. O Senhor quer despertar